O pai de Rafael negou-lhe o casaco quente naquele inverno gélido de 1998 e com isso plantou no peito do menino de 10 anos uma semente de gelo que nunca derreteu. Ninguém na vila de São Lourenço imaginava que aquele menino magro e calado voltaria 35 anos depois para transformar toda a aldeia num deserto branco de sofrimento. Quando Rafael Mendes desceu do carro preto reluzente na praça principal coberta de neve fresca, a multidão que se reunira para a Assembleia Anual sentiu o ar ficar ainda mais frio. Ele parou no centro do empedrado molhado segurando uma pasta preta e olhou diretamente para o pai agora curvado pelo reumático que estava na primeira fila. O vento uivava entre as casas de granito e Rafael falou com voz firme que ecoou pelas paredes antigas. Hoje começo a pagar as dívidas que esta vila me deve desde sempre. A cooperativa de vinhos que sustenta metade das famílias aqui vai ser reestruturada e quem não aceitar as novas condições perde tudo neste inverno. O silêncio foi tão pesado que se ouvia o crepitar da neve a cair. O pai Joaquim Mendes baixou os olhos pela primeira vez na vida. Rafael sentiu o peito apertado mas não recuou. As memórias vieram como uma avalanche. Naquele dia de dezembro de 1998 ele tinha corrido para casa com os dedos roxos de frio depois de ter ajudado o vizinho Carlos a carregar lenha. O pai viu os dois rapazes rirem juntos e algo mudou no seu olhar. Tu não precisas de casaco, rapaz. Homens de verdade aguentam o frio sem choramingar como meninas. A mãe tentou intervir mas levou um empurrão silencioso. Rafael dormiu aquela noite enrolado num cobertor fino e acordou com febre alta. A pneumonia quase o levou e o pai nunca pediu desculpa. Em vez disso disse que era castigo por ser mole. Aos 18 anos, quando a família descobriu que ele gostava de rapazes, o pai trancou a porta e disse: vai embora e não voltes. A vila toda murmurou durante anos. Agora ele voltava como dono de metade das hipotecas e da cooperativa que o pai ajudara a fundar. Rafael caminhou até ao pai e estendeu-lhe um envelope. Aqui está a conta de todos os invernos que me negaste. O velho homem tremeu mas não aceitou o papel. À noite Rafael encontrou-se com Miguel na pequena biblioteca da vila que ainda cheirava a madeira velha e livros mofados. Miguel, professor de história, era o único que nunca o julgara abertamente. Os olhos dele brilharam ao vê-lo mas havia medo por trás. Não faças isso, Rafael. A vila vai sofrer. Tu não és assim. Rafael sorriu amargo. Eu sou exatamente assim porque me fizeram assim. Eles conversaram até tarde e pela primeira vez em anos Rafael sentiu um calor verdadeiro no peito. Mas sabia que aquele calor tinha preço. No dia seguinte os jornais locais publicaram a notícia e a vila acordou em pânico. As primeiras famílias que deviam dinheiro à empresa de Rafael receberam cartas de execução. O inverno ia ser longo e ele trazia o frio consigo. Rafael passou a noite em claro recordando como saíra da vila com uma mochila e 20 euros. Em Lisboa estudara noite e dia, construíra uma fortuna comprando empresas em dificuldade e vendendo-as mais caras. Aprendera que o mundo recompensa quem não tem piedade. Agora aplicava essa lição à terra que o rejeitara. O pai telefonou-lhe à meia-noite, a voz rouca de orgulho partido. Filho, por favor. Rafael desligou sem responder. O preço da vingança começava a pesar mas ele ainda não estava pronto para parar. A neve caía mais densa e a vila inteira parecia prender a respiração. A neve não parou durante 3 dias e a vila de São Lourenço transformou-se num quadro de desespero silencioso. Rafael instalou-se na casa antiga que comprara em segredo na colina acima da igreja e dali via as luzes das casas a apagarem-se uma a uma quando as contas de eletricidade subiam. Miguel apareceu na porta dele com um cachecol grosso e olhos preocupados. Não podes continuar assim. Ontem a senhora Rosa perdeu a casa onde viveu 50 anos. Ela foi professora tua. Rafael serviu-lhe um café quente e sentou-se à frente dele. Lembras-te quando eu tinha 14 anos e o Carlos me beijou atrás do celeiro? No dia seguinte toda a vila sabia e o meu pai bateu-me com o cinto até eu não conseguir sentar-me. Tu estavas lá, Miguel. Viste e não disseste nada. Miguel baixou a cabeça. Eu tinha medo. Toda a gente tinha. A igreja pregava que aquilo era pecado e o teu pai era o homem mais respeitado. Rafael sentiu a raiva subir mas segurou-a. Agora eu sou o homem mais respeitado porque tenho dinheiro. E vou usar isso para que ninguém mais tenha de sentir o que eu senti. Eles falaram horas. Miguel contou como ficara na vila a cuidar da mãe doente e como sonhara em sair mas nunca tivera coragem.
Rafael sentiu o coração amolecer pela primeira vez. Quando Miguel se foi embora, Rafael ficou a olhar pela janela. O pai apareceu no portão de manhã cedo, o chapéu na mão e o casaco velho poído. Filho, eu errei. Rafael não o deixou entrar. Errou quando me deixou quase morrer de frio. Errou quando me expulsou como um cão. Agora é a minha vez de decidir quem merece calor. O velho chorou ali na neve, mas Rafael fechou a porta. Dentro dele uma voz gritava que estava a tornar-se igual ao pai, mas ele calou-a com números e contratos. A cooperativa reuniu-se em assembleia e Rafael apresentou o plano. A empresa seria modernizada com investimento estrangeiro, mas metade dos trabalhadores seria dispensada. Os terrenos seriam vendidos para um projeto de turismo de luxo que traria dinheiro, mas expulsaria as famílias pobres. Os gritos encheram o salão. Tu queres matar-nos no inverno? Rafael respondeu calmamente. Eu vivi muitos invernos sem ninguém me ajudar. Agora vocês vão aprender o que é isso. À noite Miguel veio outra vez. Eles sentaram-se junto à lareira e Miguel pegou na mão dele. Eu gosto de ti desde sempre, Rafael. Mas se continuares assim vou ter de escolher entre ti e a minha família. Rafael sentiu o peito apertar. Não me peças para escolher. Eu já escolhi há muito tempo. No dia seguinte, Carlos, o antigo amigo que o traíra na adolescência, apareceu na casa dele. Agora trabalhava na cooperativa e implorou. Por favor, Rafael. Os meus filhos vão passar fome. Rafael olhou para ele e viu o rapaz que o beijara e depois negou tudo. Tu escolheste o teu lado há anos, Carlos. Agora eu escolho o meu. A neve continuou a cair e as primeiras famílias começaram a empacotar as coisas. Rafael passeava pelas ruas e via os olhares de ódio e medo. Dentro dele o menino de 10 anos sorria vingado, mas o homem adulto começava a questionar se o preço era demasiado alto. Miguel mandou-lhe uma mensagem. Encontra-me na Ponte Velha. Quando lá chegou, Miguel estava debaixo da neve com os olhos vermelhos. Eu não consigo ver-te destruir tudo o que amo. Rafael puxou para si e abraçou com força. Então ajuda-me a encontrar outro caminho. Pela primeira vez admitiu que talvez houvesse outra forma. Mas o orgulho ainda era mais forte que o amor. A reunião na igreja foi o ponto sem retorno. O padre subiu ao púlpito e falou de perdão, mas os olhares apontavam todos para Rafael sentado na última fila. O pai levantou-se trêmulo. Meu filho, tu estás a destruir a tua própria gente. Rafael levantou-se também. A minha própria gente destruiu-me primeiro. Contou em voz alta a história do casaco, do frio, da pneumonia, da expulsão. A vila calou-se. Alguns baixaram os olhos, outros murmuraram. Miguel estava ao lado dele e apertou-lhe a mão por baixo do banco. Depois da reunião, Carlos aproximou-se com um grupo de homens. Tu não és melhor que o teu pai. Rafael sorriu frio. Eu sou pior porque aprendi com ele. Nessa noite a casa de Rafael foi pintada com palavras feias na parede. Ele limpou sozinho e sentiu a raiva crescer. Miguel chegou e ajudou-o. Não faças nada de que te arrependas. Rafael beijou pela primeira vez ali na neve suja. O beijo foi doce e desesperado, mas interrompido por um carro que passou buzinando insultos. No dia seguinte a cooperativa anunciou greve. Rafael respondeu com ordens de despejo para as famílias que deviam dinheiro. As crianças começaram a faltar à escola porque não tinham casacos quentes. Miguel confrontou-o na biblioteca. Tu estás a castigar inocentes. Rafael gritou pela primeira vez. Ninguém me defendeu quando eu era inocente. Miguel chorou. Eu amo-te, mas não posso ficar a ver isto. Ele saiu e Rafael ficou sozinho com o silêncio. O pai apareceu outra vez, desta vez com uma fotografia velha de Rafael menino. Lembra-te quem eras antes de te tornares isto. Rafael rasgou a foto, mas guardou os pedaços. A pressão crescia. Um jornalista de Lisboa veio entrevistá-lo e perguntou se a vingança valia a dor que causava. Rafael respondeu que sim, mas à noite duvidou. Miguel voltou uma semana depois magro e abatido. A minha mãe está doente e não temos dinheiro para o aquecimento. Rafael pagou a conta em segredo, mas não disse nada. O amor entre eles tornava-se mais forte que o ódio, mas o ódio ainda mandava. Na assembleia seguinte, Rafael propôs um compromisso.
Metade dos empregos seriam mantidos se a vila aceitasse um fundo de apoio gerido por ele. A maioria rejeitou. Eles preferiam sofrer a aceitar a ajuda dele. Rafael sentiu o peito rasgar-se. Estava a perder Miguel, a perder a alma, e ainda assim continuava. A neve caía mais forte que nunca e a vila parecia um campo de batalha congelado. A traição veio de onde menos esperava. Miguel apareceu na praça com um cartaz contra o projeto de Rafael. A multidão aplaudiu e Rafael sentiu o mundo girar. O homem que amava escolhera o lado da vila. Rafael fechou-se em casa durante 2 dias sem comer. As memórias voltaram em ondas. O beijo atrás do celeiro, a promessa de fuga juntos que nunca cumpriram. Agora Miguel estava contra ele. O pai veio visitá-lo e pela primeira vez Rafael deixou entrar. O velho sentou-se à mesa e disse baixinho: Eu tive medo, Rafael. Medo do que a vila ia dizer de ti. Medo de perder o respeito. Rafael chorou pela primeira vez em 30 anos. E eu tive medo de morrer de frio. Os 2 homens ficaram em silêncio longo tempo. Carlos veio pedir desculpa, mas Rafael não o recebeu. A empresa anunciou o fecho total da cooperativa para o final do mês. As famílias começaram a partir com carroças cheias de mobília na neve. Rafael viu uma criança pequena sem casaco e sentiu o estômago revirar. Era ele próprio outra vez. Miguel mandou uma carta. Eu traí-te porque tinha medo de perder a minha família, mas perdi-te a ti. Perdoa-me. Rafael não respondeu. A solidão era pior que o frio. Numa noite de tempestade ele saiu e caminhou até à ponte onde se beijaram. Ali decidiu mudar. Telefonou ao advogado e ordenou parar todos os despejos. O preço fora pago, mas ele não queria mais sangue. O pai encontrou-o na ponte. Vamos para casa, filho. Rafael abraçou o velho homem e sentiu o casaco dele quente contra o seu peito. Pela primeira vez em décadas sentiu calor verdadeiro. Mas a vila ainda sofria e ele era o responsável. Rafael reuniu toda a vila na praça pela última vez. A neve parara e um sol fraco iluminava os rostos cansados. Eu trouxe o inverno porque vivi o inverno toda a vida. Mas hoje decido derreter o gelo. Anunciei que o projeto vai continuar, mas com condições justas. Todos os trabalhadores mantêm o emprego, metade dos lucros vai para um fundo da comunidade e eu vou construir uma escola e um centro de saúde. A multidão murmurou incrédula. O pai chorou abertamente. Miguel correu para ele e abraçaram-se ali diante de todos. O beijo foi longo e cheio de promessas. A vila aplaudiu devagar primeiro, depois com força. Rafael sentiu o peito abrir-se como se o gelo dentro dele finalmente rachasse. Nos meses seguintes a vila transformou-se. As casas foram renovadas, as crianças tinham casacos novos e Rafael e Miguel viveram juntos na casa da colina. O pai visitava-os todos os domingos e contava histórias antigas com voz trêmula. Rafael aprendeu que a vingança aquece só por um instante, mas o perdão aquece para sempre. No entanto, as cicatrizes ficaram. Algumas famílias nunca perdoaram e mudaram-se. Rafael pagou o preço da sua escolha. Uma noite junto à lareira com Miguel nos braços ele perguntou: Valeu a pena todo o sofrimento que causei para chegar aqui? Miguel beijou-lhe a testa. O importante é que paraste a tempo. A pergunta que fica é esta: a vingança de Rafael foi justiça ou apenas perpetuou o ciclo de sofrimento? Foi certo ou errado?